vitalidade espiritual. Há casos em que às vezes não temos forças até que percamos a esperança de sair vivos. É como se estivéssemos jogando um jogo mortal, como os das séries de TV, sem saber se sairemos vivos ou não. Se lembrarmos um pouco e assistirmos ao filme sobre Richard Wurmbrand, veremos as tremendas situações pelas quais ele passou. Talvez se estivéssemos no lugar dele, não sei se suportaríamos 1 ou 2 anos, porque o que ele passou foi realmente terrível. O apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, disse: eu também passo por aflições, também enfrento situações em que não sei se sairei vivo. E ele era um grande servo de Deus. Será que ele não tinha fé? Sim, ele tinha fé. Será que ele não conhecia Deus? Sim, ele conhecia. Será que ele não sabia que Deus estava com ele? Claro que sim. Mas mesmo assim, ele passou por essas coisas. Ele disse: sentíamos que tínhamos recebido a sentença de morte, mas isso aconteceu para que não confiássemos em nós mesmos, e sim em Deus. O pastor Richard Wurmbrand passou por situações complicadas. Ele era um pastor romeno que estudou em Moscou, depois voltou para a Romênia e se casou com sua esposa, que era judia. Deus começou a guiá-lo no ministério. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a União Soviética invadiu a Romênia. Os comunistas queriam controlar tudo, especialmente as igrejas, porque sabiam que, se controlassem as crenças, poderiam dominar toda a sociedade. Organizaram uma reunião interreligiosa, onde os líderes religiosos deveriam concordar com o que dizia a União Soviética. Ofereceram-lhes um acordo. Se estivessem ao lado deles, receberiam tudo o que precisassem. Quando Wurmbrand ouviu isso, sua esposa perguntou se ele faria algo. Ele respondeu com medo: mulher, se eu falar, você ficará sem marido. Ela respondeu: você prefere permanecer firme em suas crenças divinas ou ceder às ameaças terrenas? Naquele momento, ele pediu a palavra e começou a testemunhar sobre Cristo. Foi preso por 14 anos, sofreu torturas, contraiu tuberculose, um de seus filhos foi assassinado e sua esposa foi enviada para um campo de concentração. Na prisão, dormia de dia e ficava acordado à noite escrevendo sermões. Comunicava-se com outros prisioneiros usando as correntes como código Morse. A pessoa que o encarcerou perguntou por que ele continuava orando a um Deus imaginário depois de perder sua família. Wurmbrand respondeu que orava pela vida de seu captor. Ele dizia: odeio esses sistemas ideológicos que vão contra o Senhor, mas amo os comunistas porque quero que seus corações sejam transformados. Wurmbrand foi resgatado nos anos 60 e faleceu em 2001 nos Estados Unidos. Escreveu um livro chamado Torturado por Amor a Cristo, traduzido para mais de 50 idiomas, e fundou uma organização interdenominacional chamada A Voz dos Mártires para ajudar os perseguidos. Seu testemunho nos ensina sobre a importância de manter a vitalidade espiritual diante das dificuldades, não apenas nos momentos de crise, mas constantemente, para nos mantermos espiritualmente vivos ao longo do tempo. O apóstolo Paulo passou por desespero. Ele disse: quero que vocês saibam das aflições que enfrentamos, situações de dor, perseguição, fome, inquietação e incerteza sobre o que aconteceria em nossas viagens missionárias pela Ásia. Estávamos sobrecarregados, cansados, sem forças. Vejam a palavra escatológica do profeta Isaías, referindo-se ao Senhor Jesus, ao Cordeiro. Ele disse: em vão trabalhei, gastei minhas forças sem proveito algum. Mas também disse: minha justiça está nas mãos do Senhor, minha recompensa está com Deus. O Senhor o formou desde o ventre materno para ser seu servo, para fazer com que Jacó voltasse a ele e que Israel se reunisse ao seu redor. Não era suficiente apenas restaurar as tribos de Jacó. Ele o colocou como luz para as nações, para levar a salvação até os confins da terra. E então temos as palavras de Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? Vejam como a palavra do Senhor se conecta. Essa frase já estava escrita no Salmo 22,
antes mesmo de acontecer. O salmista escreveu: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe para salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, clamo de dia, mas não me respondes. Clamo de noite e não encontro descanso. Em Mateus 27, 46, diz que por volta das 3 da tarde, Jesus gritou com força: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Aqui podemos ver pessoas cujas vidas foram tocadas por Deus. O apóstolo Paulo, o profeta Isaías falando sobre Jesus, nosso Salvador, e o próprio Senhor Jesus, que sofreu e sentiu essa desesperança e abandono. Se eles sofreram e passaram por provações, será que nós não vamos sofrer? Muitas vezes acreditamos que, por sermos cristãos, tudo estará resolvido. Teremos trabalho, não haverá doença, tudo será perfeito, não teremos problemas. Não quero ser fatalista, obviamente Deus nos dá promessas, mas isso não significa que não enfrentaremos dificuldades. O sofrimento pode ser físico ou emocional. O sofrimento físico ocorre quando algo afeta nosso corpo. Uma doença, um problema de pressão arterial. Por exemplo, estava de plantão na sexta-feira à noite e às 5h30 da manhã chegou uma senhora de 82 anos com uma crise asmática. Ela era hipertensa, tomava medicação, mas não fazia os controles adequados. Quando há sofrimento físico, nos sentimos limitados, sem poder fazer nada. No caminho do Senhor, enfrentaremos sofrimento sim, mas no próximo domingo falaremos sobre as soluções para enfrentá-lo e a liberdade que Deus nos dá. Se você quiser nos ver no domingo, tudo bem, mas vamos falar sobre essa primeira parte, que é o sofrimento. Irmão, isso também faz parte da vida, e você terá que sofrer. Você pode dizer: pastor, eu não quero sofrer porque nunca me aconteceu nada. Talvez por muito tempo nada aconteça, mas chegará um momento em que situações difíceis surgirão, e você precisará estar preparado para superá-las. Em 2 Coríntios 9:8 diz: E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. E em 2 Coríntios 12:9 diz: Mas ele me disse: Minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sempre me pergunto o que é a graça. Talvez as definições sejam difíceis, mas quando você está passando por um momento de dificuldade, de muita tristeza, e alguém que você aprecia vem e o abraça com força, você se sente muito bem. Bem, isso é graça, é o que Deus faz com você, é esse abraço que você experimenta. Não há palavras para explicá-lo, é algo lindo. Ele dá paz, descanso e consolo.